bem-vindos para a nova entrada de cooperados da Copa Neste Ceará. É um prazer. Meu nome é Frederico Joffili, eu sou consultor da cooperativa e nos pediram para falar com vocês a respeito do cooperativismo. Então, essa vai ser a nossa fala nos próximos minutos. E não dá para nós falarmos de cooperativismo sem começarmos falando de cooperação. Todos nós sabemos que a cooperação ela é a união de esforços de um grupo que tem como objetivo em comum alcançar aquilo que dificilmente cada um alcançaria de forma individual. Nós temos muitos exemplos na vida que nos levam à fixação desse conceito de cooperação, ou seja, que a união das pessoas, que a união de força, que a união de esforços nos levam ao alcançar um objetivo maior. Ou seja, eu tenho certeza que quando eu trabalho em conjunto, eu tenho muito mais possibilidades de alcançar os meus objetivos, e se esses objetivos forem comuns àquelas pessoas que estão ao nosso lado, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter uma facilidade maior, vamos dizer assim, ou então não teremos tantas dificuldades para alcançar esses objetivos. E na especialidade de vocês, a anestesiologia, é fácil da gente entender que é imprescindível a cooperação do médico anestesiologista em vários ou quase todos os procedimentos que são feitos a partir de uma cirurgia ou a partir de um procedimento mais específico que requeira a participação, a presença do anestesiologista. E aí, para nós, na área médica, sem dúvida nenhuma, é um grande exemplo desse trabalho multidisciplinar no conceito de várias especialidades juntas, se apegando à questão do trabalho médico, do ato médico em si. A gente também tem que trazer um resgate da história do cooperativismo. O cooperativismo é algo antigo, não é novo. Os primeiros passos do cooperativismo, esse cooperativismo que a gente vive hoje, esse cooperativismo presente na Copa Neste, começou em 1844, lá na Inglaterra, quando surgiu a primeira cooperativa nos moldes, no modelo do que hoje ainda a gente entende como sendo o ideal do cooperativismo. Foi em 1844 em que um conjunto de pessoas na Inglaterra moldaram o que a gente tem hoje como modelo e princípios do cooperativismo, até hoje usados no mundo todo. No Brasil, a primeira cooperativa foi em 1899, uma cooperativa de funcionários públicos em Minas Gerais. Nós temos a cooperativa mais antiga em funcionamento, que é a cooperativa Sicredi, pioneira no Brasil, ela é de 1902, e ela é que deu origem ao sistema Sicredi, que eu acredito que alguns dos senhores sejam até mesmo cooperados da cooperativa de crédito que nós temos aqui no Ceará, que é o Sicredi. Um marco histórico também para nós do cooperativismo é o surgimento da OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, que ela surgiu como uma entidade que congrega todas as cooperativas. No Brasil não é possível funcionar a cooperativa se ela não estiver filiada à OCB. Recentemente foi pacificada uma decisão do STF sobre a necessidade das cooperativas fazerem parte dessa organização, que ela, apesar de não ter o poder de polícia, que é um conceito jurídico, mas que ela tem o registro, ela faz com que as cooperativas sigam a legislação e as principais diretrizes do cooperativismo. A OCB, embora um órgão nacional, ela tem atuação em todos os estados da federação, e aqui, onde nós estamos sediados, a Copa Neste Ceará, no Ceará nós temos também a OCB,
e o seu braço de capacitação, que é o SESCOP, que é primo do SESI, primo do Senar, primo do SEBRAE, digamos assim, que atua na capacitação do cooperativismo. Ou seja, é importante que os cooperados e os funcionários, os colaboradores, aqueles que atuam no cooperativismo, sejam capacitados e tenham a leitura e o viés sempre dos conceitos próprios do cooperativismo. A gente pegando os grandes números do cooperativismo no mundo, apenas para trazer uma informação a mais para o novo cooperado que está entrando na Copanest, que a gente não é sozinho um cooperado na Copanest, ou seja, a Copanest faz parte de uma rede com outras cooperativas que formam a OCB, que se juntam a outras cooperativas de todos os estados, formando um grande pool. Mas todas essas cooperativas de um país se juntam a outras cooperativas e nós temos a Aliança Cooperativa Internacional. E essas informações de números que nós estamos trazendo são números que estão um pouco desatualizados por conta daquele período que aconteceu a pandemia, em que várias e várias empresas tiveram as suas dificuldades operacionais do dia a dia. Então, essas informações elas estão, digamos, um pouquinho desatualizadas, mas é muito pouca coisa. Nós somos em torno de 250 milhões de pessoas ligadas ao cooperativismo no mundo. O cooperativismo está presente em mais de 100 países e hoje, diretamente ligada com o cooperativismo, nós temos 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão de cooperados. Se a gente fosse um país, ou seja, se juntassem todas essas cooperativas e formasse, digamos, um país, a gente seria a 9ª economia do mundo, ou seja, maior até do que a economia do país chamado Brasil. No mundo todo, 1 a cada 7 pessoas tem algum relacionamento com uma cooperativa, ou é cooperado, ou trabalha, ou faz parte de uma família que tem atividade dentro de uma cooperativa, e nós somos em torno de 2,6 milhões de cooperativas no mundo todo. Ou seja, nós temos uma grandeza de número, uma grandeza de informações, no sentido de não estamos sozinhos quando a gente entra numa cooperativa. Puxando esses dados para o Brasil, ou seja, informações do Brasil, de novo, aqui também a gente ressalta um pouco dessa desatualização de dados em função, como eu disse antes, da questão do momento que se viveu na pandemia, mas hoje no Brasil nós temos aproximadamente 6,6 mil cooperativas atuando nos 7 ramos de atividades que é possível você ter as cooperativas funcionando. Nos últimos anos, a gente já ultrapassou o patamar de 13 milhões e 200 mil cooperados no Brasil. Ou seja, você está adentrando na Copanest como cooperado, aí você imagina, eu sou um cooperado, mas você engrossou essa fileira de 13 milhões e 200 mil, está um pouco mais já, como eu disse, de cooperados em cooperativas que atuam no Brasil, no território nacional. E gera-se aproximadamente, hoje no Brasil, tranquilamente acima de 376 mil empregos formais. Ou seja, o cooperado ele não tem um emprego na cooperativa. O cooperado ele é o dono do negócio, ele é o dono da cooperativa e ele trabalha e age em nome da cooperativa. Mas, para que a cooperativa funcione, ela precisa ter os seus colaboradores, que não são cooperados, que prestam serviço, que trabalham na cooperativa, e, é claro, isso gera, então, esse número de aproximadamente 376 mil, como eu já tinha dito antes, de empregados dentro das cooperativas no Brasil. Aqueles cooperados, aqueles fundadores, pioneiros, lá em Rochdale, na Inglaterra, que criaram a primeira cooperativa nos moldes do que a gente tem hoje, eles cunharam, eles desenvolveram, eles anotaram alguns princípios do cooperativismo. E desde aquela época, esses princípios eles têm sido seguidos. São 7 princípios e a gente precisa falar neles para que o novo cooperado da Copanest compreenda as filosofias do cooperativismo. O primeiro deles é a adesão livre e voluntária, ou seja, ninguém é obrigado a fazer parte de uma cooperativa.
Se os senhores estão entrando na Copanest, os fazem porque assim o querem, ou seja, estão aderindo de livre e espontânea vontade. A gestão democrática, que é o segundo princípio, traduz que toda cooperativa tem um conselho de administração ou uma diretoria, pode ser uma coisa ou outra, e esse conselho de administração, essa diretoria, é eleito pelos cooperados, assim como tem também um órgão de fiscalização, também eleito pelos cooperados. E todo cooperado pode se candidatar a exercer um desses cargos. É claro, respeitadas as regras internas de cada cooperativa. O terceiro princípio é da participação econômica, ou seja, todo cooperado que vai fazer parte de uma cooperativa, ele precisa entrar com recursos na cooperativa, ele tem que pagar. O quarto princípio é autonomia e independência, que toda cooperativa é autônoma e independente para traçar o seu destino, claro, dentro da lei e do cumprimento das normas. Depois nós temos o quinto princípio, que é a educação e formação, que é isso que nós estamos fazendo agora, ou seja, capacitando e formando os novos cooperados para que conheçam bem o funcionamento da cooperativa. O sexto princípio, a interação entre as cooperativas, ou seja, uma cooperativa ajudando o outro no sentido de fechar negócios, desenvolver projetos, enfim, uma crescer junto da outra. E o sétimo princípio, que é a preocupação com a comunidade. Ou seja, o que hoje aquelas grandes empresas fazem tanto de trabalho social, de mostrar para a sociedade o que ela contribui para o desenvolvimento da sociedade, isso é um princípio do cooperativismo que a gente já segue há bastante tempo. E aí nós entramos com alguns valores, principalmente os valores humanos, que trazem um pouco dessa questão filosófica do cooperativismo. Ou seja, não existe o cooperativismo sem um compartilhamento de ideias. Lá em 1987, quando surgiu a Copanest Ceará, que foi a primeira cooperativa de especialidades, ou seja, já vão aí mais de 30 anos, e ela foi a sexta cooperativa no Brasil a ser criada da especialidade de anestesiologia, foi exatamente para compartilhar o ideal de ter uma instituição, de ter uma entidade, de ter uma empresa que trouxesse trabalho para o anestesiologista. Também é importante que a gente perceba que ninguém perde quando todo mundo ganha, que esse é um princípio que o cooperativismo acredita sempre. Se nós estamos unidos na cooperativa e a cooperativa tem meios de ter os seus melhores contratos e as pessoas vão trabalhar, vão desenvolver a sua atividade, ou seja, vão exercer aquilo que estudaram, vão exercer a medicina, à medida em que todos estão ganhando a oportunidade de ter um rendimento, ou seja, de ter uma ocupação melhor dentro daquilo que seria quase impossível de fazer todos sozinhos. E aí é claro que se busca os benefícios próprios, né? Ou seja, enquanto a gente contribui com o todo, eles vão sendo alcançados. E a gente trabalha com alguns valores básicos do cooperativismo, que é a solidariedade, a responsabilidade, a democracia e a igualdade. Esses são valores que o cooperativismo está sempre buscando a sua preservação. O cooperação, ou como a gente falou antes, e o cooperativismo em si, ele substitui aquela relação emprego-salário, ou seja, o cooperado, como eu disse antes, não é empregado da cooperativa, pela função trabalho-renda. Ou seja, eu trabalho, eu tenho uma atividade na Copanest e eu sou remunerado por ela à medida em que eu exercio o meu trabalho. Esse aí são o comprometimento maior, vamos dizer assim, pela valorização das pessoas, ou seja, a oportunidade de ter esse trabalho. Depois nós temos também a questão dos conceitos cooperativistas com relação à transformação, ou seja, à medida em que um cooperativista ele está dentro da cooperativa e ele participa desse processo, que não deixa de ser uma forma da gente estar espalhando sonhos, ou seja, aquele ideário que foi construído pelos, vamos chamar, fundadores da Copanest, ou seja, à medida em que a cooperativa cresce, com a entrada de novos cooperados, e isso vai se renovando, ou seja, a gente está contribuindo para a própria realidade que a gente está impactando, à medida em que
a cooperativa abre espaço de trabalho para o médico anestesiologista exercer a sua profissão e, com isso, ele ter trabalho e renda. Ou seja, ele, quer queira, quer não, vai realizar aquele sonho que ele tinha de trabalhar nesse segmento. E aí vem uma questão de equilíbrio, ou seja, à medida em que nós estamos na cooperativa e ela vai desenvolvendo o seu trabalho, e ela vai fazendo a sua atividade, intermediando aquela necessidade que tem um hospital, que tem uma unidade de saúde, com aquela categoria profissional, anestesiologistas, ela une as duas pontas, ou seja, ela traz o contrato para dentro da cooperativa e ele atende os serviços que a cooperativa trouxe, nós estamos contribuindo para manter um equilíbrio econômico, social, individual, na medida em que a gente olha o cooperado que está trabalhando e tendo renda, e coletivo, porque está olhando todo o universo de cooperados. Isso faz com que a gente tenha um viés muito grande para a produtividade e para a sustentabilidade, ou seja, um equilíbrio no nosso entendimento que versa claramente sobre as oportunidades que a cooperativa fornece. E aí vem alguns detalhamentos que são importantes. Quem é que manda na cooperativa? Resposta simples. É o cooperado quem manda, porque as principais decisões que são tomadas na cooperativa, elas são com base numa assembleia. Ou seja, é na assembleia que eu faço a eleição da diretoria ou do conselho de administração, a eleição dos diretores, a eleição dos conselheiros fiscais, as definições de quais são os critérios para se ter a distribuição dos resultados, ou seja, se a cooperativa tem um resultado positivo, eu vou distribuir esse resultado na forma de sobras, e sempre é a Assembleia que toma essas decisões finais. Ela é o órgão que a gente chama de órgão soberano. Hoje em dia, depois com o surgimento da pandemia, houve modificações na legislação, nós podemos ter assembleias presenciais, que eram assembleias que as pessoas estão presentes, no sentido físico do contato. Nós passamos a ter as cooperativas na forma digital, ou seja, cada um, através de uma plataforma de comunicação, como essa que nós estamos usando agora, pode participar da Assembleia, inclusive dando sugestões, inclusive votando, inclusive propondo decisões dentro do funcionamento daquela Assembleia. E também surgiu a Assembleia que a gente chama de semipresencial, que é a Assembleia mista, que é aquela onde terão ou poderão ter pessoas presencialmente, mas também aquelas que, por algum motivo, não puderem se fazer presente fisicamente, poderão estar de forma digital, com as mesmas prerrogativas de quem estiver lá presencialmente. Ou seja, vai votar do mesmo jeito, vai propor as mesmas formas de discussão, vai decidir sobre os destinos da cooperativa. E como acontece essa Assembleia Geral? A Assembleia Geral ela pode ser ordinária e ela pode ser extraordinária. A Assembleia Geral ordinária, ela geralmente acontece nos 3 primeiros meses do ano. Por que eu digo geralmente acontece? Porque a lei exige que seja nos 3 primeiros meses. Mas pode acontecer uma situação, exemplo, a pandemia que se viveu, que se vive, e isso culminou com a realização fora de prazo de algumas assembleias. E nós temos também a Assembleia Geral Extraordinária, que ela pode se acontecer a qualquer momento para tratar de assuntos específicos. Uma característica nas assembleias da cooperativa é que o cooperado ele tem o poder de decisão, mas cada cooperado tem direito a um voto. Ou seja, as decisões são sempre tomadas pela maioria dos votantes. Diferentemente de uma empresa, que aquele dono que tem mais ações, que tem a maior participação, ele tem mais votos. No cooperativismo, sempre cada cooperado terá apenas um voto. E o que é interessante, não vale voto por procuração. O cooperado ou está presente na Assembleia, quer seja na forma presencial física ou na forma presencial digital, ele só tem direito a um voto.
E se ele não estiver presente, ele não pode mandar ninguém no lugar dele, ele não pode fazer uma procuração para alguém representá-lo nessa assembleia. Isso é da lei cooperativista, que não aceita a figura de um procurador. Na Assembleia Geral Ordinária, que é aquela que acontece nos 3 primeiros meses do ano, nós temos que fazer a prestação de contas, ou seja, a diretoria vai prestar contas do ano que passou, como foi que ela aplicou o dinheiro, como foi que ela usou o dinheiro, como foi que ela repassou o dinheiro, como foi que ela recebeu recursos, no que é que foi gasto, enfim, vai prestar contas do que fez. Depois vai ter um resultado positivo que a gente chama sobras, ou um resultado negativo que a gente chama perdas, e a Assembleia vai decidir o que fazer com esse resultado. A gente chama de dar destinação ao resultado que aconteceu. Geralmente, o resultado positivo ele é distribuído entre os cooperados. E essa distribuição ela sempre acontecerá com base na produção de cada um. Ou seja, aquele cooperado que mais produziu pela cooperativa terá uma participação maior nas sobras quando elas forem divididas pela produtividade de cada um, que dentro daquele exercício que se referir. Nós temos também a eleição dos órgãos estatutários. Todo ano eu tenho eleição de Conselho Fiscal, porque o Conselho Fiscal é anualmente que é eleito. A cada período de tempo eu tenho eleição para a diretoria. Então, regularmente, em toda a Assembleia Geral Ordinária, eu vou ter, no mínimo, a eleição. Da mesma forma, na Assembleia Geral Ordinária, a gente faz a fixação, ou seja, a gente determina os honorários que cada diretor e cada conselheiro vai receber. É um cooperado que está a serviço da cooperativa para administrar ou para fiscalizar. Então, é justo que ele tenha uma remuneração pelo tempo que ele está lá dentro da cooperativa, uma vez que o seu patrimônio responde por eventual problema que haja na cooperativa. Isso é da lei, isso é do Código Civil, mas que a responsabilidade dentro da cooperativa também se aplica dessa forma. E outros assuntos que eventualmente possam ser discutidos na Assembleia Geral Ordinária para que os cooperados tomem a decisão. Como eu disse antes, sempre a decisão é em Assembleia pelos cooperados naqueles assuntos que a eles se refiram. Mas nós temos também a possibilidade de termos uma Assembleia Geral Extraordinária. Aí temos uma pauta específica. A lei diz que, se você for reformar o estatuto da cooperativa, e o que é o estatuto? É o contrato social, é a Bíblia, é aquilo que todos os cooperados vão ter que cumprir no momento que entram na cooperativa. É o estatuto social. Para mudar o estatuto, eu só posso mudar numa Assembleia Geral Extraordinária. Se eu for pensar em fazer uma fusão, incorporação da cooperativa, também somente na Assembleia Geral Extraordinária. Se eu quiser mudar o objeto de uma cooperativa, ou seja, a Copanest é de anestesiologistas. Não, nós queremos agora mudar. Eu tenho que levar isso para a Assembleia Geral Extraordinária. Decisão de dissolver a cooperativa, ou seja, acabar com o negócio, também tem que ser numa Assembleia Extraordinária. E, eventualmente, eu posso discutir outros assuntos, desde que não sejam aqueles que obrigatoriamente eu já discuti lá na Assembleia Geral Ordinária. Então, são essas duas assembleias que os cooperados vão participar à medida que elas acontecem. E aí eu tenho como a convocação. Essa convocação, ela hoje é feita em jornal, ainda não temos o mecanismo de publicar em jornal digital, ainda há uma controvérsia quanto a essa aplicabilidade, mas nós somos obrigados a publicar no jornal de circulação em papel. Tá? Eu acredito que mais algum tempo essa legislação também seja adaptada. E aí eu tenho que dizer qual é a pauta que eu vou discutir, qual é o tipo de assembleia e qual é a data e qual é o local que ela vai se realizar. E cada assembleia eu preciso de um quórum. Eu não posso simplesmente abrir a assembleia. Eu tenho que ter um número mínimo de cooperados para que essa assembleia aconteça. Ou seja, na primeira convocação eu tenho que ter mais de 2/3 dos cooperados, aproximadamente aí 75%. Na segunda, a metade mais um dos cooperados. E na terceira convocação, eu começo com, no mínimo, 10 cooperados. E para que haja a primeira, a segunda e a terceira, eu tenho que esperar um intervalo de 1 hora. A gente poderia fazer isso em menos tempo, em meia hora, por exemplo, para não esperar tanto? Não. Infelizmente, a lei determina que os intervalos entre essas primeiras, segundas e terceiras chamadas
aconteçam com 1 hora. Na Assembleia, o voto ele pode ser aberto ou ele pode ser secreto. Por exemplo, eleição de dirigentes, sempre o voto é secreto. A aprovação das contas que foram prestadas pode ser aberto ou pode ser secreto. A Assembleia segue o que o seu estatuto determinar ou decide na hora. A Assembleia ela pode ser digital, como a gente disse, e ela tem que, então, usar um sistema de tecnologia que seja acessível para que todos os cooperados possam participar e votar à distância. Ou seja, eu não posso ter um sistema tão sofisticado que crie empecilho para o meu cooperado participar. Sempre ele vai ter que ser um sistema acessível a todos. E hoje as plataformas funcionam em notebooks, em palms, em celulares, em tablets, enfim, em todas essas plataformas, como a gente diz, que têm acesso à internet, porque é baseado em internet. Por essa razão de ser baseado em internet, quando você está na Assembleia, os problemas com equipamento de informática ou com a própria conexão à internet são de responsabilidade dos cooperados, dos associados da cooperativa, desde que não seja responsabilidade da própria cooperativa permitir ou tornar viável que isso aconteça. Um exemplo, você está agora aí, digamos, na sua residência, assistindo essa aula, esse curso para novos cooperados, e a internet da sua casa cai. Você vai deixar de assistir a aula. Isso não é culpa da cooperativa. Então, na Assembleia, se a sua conexão cai, é um problema do associado, a cooperativa não será responsabilizada por isso. Um outro ponto importantíssimo é que durante as votações e durante a participação do cooperado, naqueles votos que são exigidos secreto, o sistema adotado vai sempre manter a anonimização do voto. O que é a anonimização do voto? Tornar o voto anônimo. Eu sei que alguém votou, mas eu não sei em quem ele votou ou no que ele votou. Eu posso dizer assim, o professor Frederico votou, porque está aqui, ó, ele votou, está marcado no sistema que ele votou, mas o sistema nunca vai identificar naquilo que eu votei, qual foi a minha decisão do voto. Isso é a anonimização da questão. Uma questão importante a gente sempre vê é quem cuida da visão estratégica na cooperativa. Para nós é o conselho de administração ou a diretoria, porque cada cooperativa tem o seu formato. No caso da Copanest é uma diretoria, que é o órgão de caráter decisório, ou seja, os cooperados elegem uma diretoria para essa diretoria tomar as decisões estratégicas do dia a dia, aquelas decisões que todo dia têm que ser resolvidas, cabendo à diretoria tomar essas decisões. E aí, é claro, ela se cerca dos seus principais executivos, dos seus principais assessores, dos seus principais gerentes nesse sentido. Todos os atos são fiscalizados, o que garante a transparência, e é por isso que nós temos eleitos um conselho fiscal, e esse conselho fiscal é que faz exatamente o acompanhamento de toda a prestação de contas e dá um parecer no final do ano para que a gente possa, na Assembleia, aprovar ou não as contas da cooperativa. O Conselho Fiscal ele é composto de 6 membros, sendo 3 efetivos e 3 suplentes, e, como eu disse, eleitos pelos cooperados em Assembleia Geral. E são formados por cooperados, ou seja, o cooperado pode se candidatar e vir a ser eleito membro do Conselho Fiscal. Rapidamente aqui nós vamos fazer um comparativo para visualização dos senhores entre uma sociedade de pessoas, que é uma cooperativa, e uma sociedade de capital, que é o que nós chamamos de uma sociedade mercantil. Ou seja, a cooperativa não tem como objeto principal o lucro, e sim a prestação de serviços aos associados para que eles exerçam a sua profissão, ou seja, tenham a sua renda, enquanto a empresa mercantilista ela busca o lucro como forma maciça de alcançar os seus objetivos. Nas cooperativas, a gente não tem limite de associados, porque esse processo é de adesão à medida que há necessidade de ingresso de novos cooperados, e nas empresas mercantilistas, nós temos muitas vezes uma limitação de pessoas. Como eu disse, o controle democrático na cooperativa é cada cooperado um voto, enquanto numa sociedade mercantil, quem tem mais ações
toma as decisões. Da mesma forma nas assembleias, ou seja, eu só faço as assembleias na cooperativa a partir do número de cooperados que eu tenho dentro da minha assembleia. E nas empresas mercantilistas, pode haver uma transferência de cotas de capital dentro dessa empresa. Na nossa cooperativa, não. Eu só posso ter a transferência do capital de um cooperado para outro. Eu não posso vender a minha participação da cooperativa para outras pessoas do lado de fora. E, por último, não menos importante, é que o resultado da cooperativa sempre é proporcional à produção, à participação daquilo que o cooperado realizou durante o ano em que foi apurada as sobras, diferentemente da empresa mercantilista, em que ela busca sempre remunerar com base nas ações que a pessoa tem, ou seja, o acionista que tem mais quantidade de ações recebe uma maior participação do seu resultado. Então, era essa a fala, era essa o trabalho que a gente trouxe para vocês. A gente se coloca à disposição. Nós temos aí esse QR Code, na eventualidade de alguém ficar com alguma dúvida, pode passar uma mensagem através dos contatos que estão no QR Code e nós teremos o maior prazer em respondê-los. Agradeço a atenção de todos e desejo boas-vindas à Copanest e que tenha muito sucesso no exercício da sua profissão de anestesiologista. Um grande abraço a todos.